Olá, meus caros, momento da pregação, Bruno G. Vamos à leitura do texto sagrado que se encontra em São Mateus, capítulo 24, versículo 36 ao 44, acerca da exortação à vigilância. Porém, daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E não perceberam até que veio o dilúvio e o levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, estando dois no campo, será levado um e deixado o outro. Estando duas moendo no moinho, será levada uma e deixada a outra. Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria minar a sua casa. Por isso estai vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. Estamos aí diante de mais uma manifestação de Cristo narrada por Mateus acerca dos dias findos, acerca de escatologia, que é o estudo das coisas findas, acerca da vinda de Cristo, do advento, do segundo advento dele, uma recomendação à vigilância para não ser desapercebido nesse dia, ou ser pego, melhor dizendo, desapercebido. O versículo 36, ele é bem enfático, claro, e diz que nem o Filho, nem o próprio Deus encarnado não sabia. Obviamente que o Filho, que não estava encarnado, sabia e sabe a hora, o momento da vinda do Senhor. Mas o Filho que estava encarnado não sabia, que era o próprio Deus encarnado. Os anjos, os seres celestiais, tampouco sabem. Unicamente a Trindade sabe, unicamente o Pai, o Filho e o Divino Espírito Santo. Ninguém mais sabe o dia, a hora, o exato momento. Muitos podem dizer, vai ser amanhã às 3 horas da tarde, no horário de Brasília, mas existem fuso horários. 3 horas da tarde em Brasília é 3 horas da madrugada já do outro dia na Coreia, no Japão, ou 3 horas da manhã, aliás, já é da madrugada, né? Então, há exatamente a diferença. E por isso que muitos falsos profetas têm caído. Suas máscaras têm sido destituídas. Ou seja, eles estão sendo desmascarados. Porque querem definir uma data. Definir não só a data, mas também o horário. Querem definir exatamente o grande dia da vinda do Senhor. Fazem previsões das mais absurdas, inclusive com um embasamento bíblico. No entanto, sempre até o presente momento, ano de 2018 depois de Cristo, todas essas datações marcadas, previstas, não aconteceram. Inclusive já no início desse ano, mais uma data venceu da vinda de Cristo. Os gurus, os profetas, os videntes, aí estão. E arrebatando multidões com essas falácias, com esses pseudos argumentos, por mais que tenha alguma, aqui e acolá, evidência bíblica. Mas Cristo nos deixou claro que não é para nós ir atrás destes, porque o dia e a hora os homens não sabem, os seres celestiais
não sabe, Satanás não sabe, ninguém sabe. Isso fica claro. Porque senão nós vamos sermos enganados, como já fomos. Muitas das vezes eu me recordo, no início dos anos 2000, o povo crente, os cristãos crentões, desesperados, e tentando convencer os outros a se converterem, a chegar a Cristo, porque a data do início da nova era, os anos 2000, seria exatamente o dia, o ano da vinda de Cristo. E aquele desespero todo. E eu tinha 11 para 12 anos. E era criança na época. Então fui forçado por minha mãe, que nunca estudou a Bíblia, que sempre foi uma Maria vai com as outras, infelizmente, no sentido teológico, porque ela não leu a Bíblia, ficou presa fácil de qualquer falastrão aí, de qualquer charlatão e por aí vai, falso profeta. Então me forçou, olha, você tem que ir ao culto tal, para aceitar a Cristo Jesus na denominação tal, para ter a salvação, porque Jesus vai vir. Colocando aquele medo da vinda de Cristo, já desde a mais tenra idade, sobre mim. E talvez por isso é que culminou mais tarde na minha vida uma série de fobias. A pior de todas elas, a tanatofobia, o medo da morte. Talvez venha disso, porque são patologias psicossomáticas, ou seja, que vão se somando no decorrer dos anos e que chega um determinado momento, período, realmente vai respingar isso, vai de fato acontecer algo de tamanha proporção que vai de fato fazer mal para a pessoa. E a gente, influenciado, criança, fui lá fazer a ritualística de acordo com a denominação que a minha mãe, que não era nem batizada nessa denominação, muito menos membra, queria que eu fizesse. Vamos aceitar, porque Jesus vai vir. Aí deu um ano, deu alguns meses, passou 1 ano, 2 anos e nada. Não cumpriu a tal profecia do Senhor Nostradamus, que dizia que 1000 anos passará, 2000 não passará. E hoje, muitos ainda continuam com essa profecia, porque dizem que houve a má interpretação da profecia. Porque segundo o calendário judaico, ou até mesmo esse calendário que nós estamos aí usando, o gregoriano, estaria errado alguma datação, pelo fato de ter Cristo nascido entre o ano 6º ou 4º antes dele nascer, ou seja, antes de Cristo, e ter morrido por volta de 29 ou 33 depois de Cristo. Então o certo a ser contado seria 1000 anos depois da morte de Cristo passará, e 2000 anos após a morte de Cristo não passará. Isso, se você for fazer aí um cálculo, vai dar ou girar em torno de 2029 a 2033. Então agora os experts, principalmente aí no YouTube, estão chovendo vídeos diários acerca disso. Isso aí é a teoria da conspiração pura, satânica, perversa, mentirosa, para realmente introduzir heresia, fazer o povo ficar mais doente do que já está e se afastar de Deus, porque não se cumpriu a profecia. Se não se cumpriu é porque Deus não existe. Logo, se Deus não existe, Jesus não virá, como recentemente expressaram exatamente essa sentença aí em cartazes e até pichando alguns muros em São Paulo. Também pichando muros e vias públicas, apareceu aí bem recentemente mesmo, nesse ano, 2018, uma seita no Rio de Janeiro, dizendo que Jesus virá em 2029 ou 33. Fato lamentável.
Então quer dizer que Jesus vai contra a sua palavra, que Deus vai contra a sua palavra, que disse que aquele dia, aquela hora ninguém sabe, que ninguém pode fazer previsão alguma? Apesar de que os sinais possam evidenciar algo nesse aspecto, nesse sentido da vinda de Cristo, no entanto, o dia e a hora, repito, não sabemos. Deu no Jornal Nacional que o ano de 2018 vai ser o ano da vinda de Cristo. Vai acontecer o fim do mundo. Não vai. Porque antes de acontecer a vinda de Cristo, existem algumas etapas, alguns estágios para se cumprir. Tem o princípio das dores. Depois do princípio das dores tem o que eu já falei na última edição, outros sinais mais fortes, impactantes. Depois tem a fase exatamente da remoção, o arrebatamento da igreja, sendo os mortos ressuscitados. Os que vão ficar aqui no governo do anticristo, aqueles que vão reinar com Cristo no reino milenar. Depois então virá o fim, o grande tribunal de Cristo, e aí então é que a terra vai ser destruída. O que eu quero dizer, meus caros, é que há diferença entre arrebatamento, a segunda vinda de Jesus, e o fim do mundo. Então, é mais um erro, é mais um equívoco apontar, dizer que o fim do mundo vai acontecer amanhã, porque de acordo com a teologia, de acordo com a palavra de Deus, existem fases, estágios que ainda não se passaram, não se confirmaram, para culminar exatamente no fim do mundo. O fim do mundo é o último do último, é o fim do fim. O arrebatamento virá primeiro antes do fim do mundo. E o arrebatamento será invisível. Aliás, será visível, perdão, para todos os que foram salvos, obviamente. E os que ficarem vão ver e vão se lamentar. Aí vem uma outra questão. A igreja vai passar pelo período da perseguição? A Bíblia não é muito clara nesse sentido. Poderá passar. Pelo menos por algumas pinceladas, eu diria, por uns momentos. No entanto, Cristo virá arrebatar os seus. Que estiverem vivos, terão seus corpos transformados, e os mortos ressuscitarão para a vergonha, outros para exatamente a sua própria honra, e serão levados a habitar num lugar onde se configurará o 1000 anos com Cristo. Essa é uma corrente doutrinária, tá? Porque essa questão do 1000 anos com Cristo pode ser simbólica, não quer dizer que venha se cumprir literalmente, pelo fato de que o próprio Deus falou por intermédio de Pedro que para Deus 1000 anos é como fosse um dia, e um dia é como 1000 anos. Então, devemos pensar nesse sentido. Do mesmo modo que esse 1000 anos com Cristo, e talvez seja aí o raciocínio do Nostradamus, seria esse 1000 anos após os períodos de guerra, de tribulações, de perseguições que a igreja primitiva passou. Mas isso também, se nós formos analisar, não prospera, pelo fato de que depois de 1000 anos, vamos colocar 1000 anos e 29, 1000 anos e 33, até 2018, muitas guerras, muitas catástrofes, muitas perseguições à igreja ainda continuaram a existir. Talvez não em proporção igual à de outrora, mas continuaram. Aliás, em determinados períodos até maiores do que outrora. Se nós formos considerar, por exemplo, o massacre aos judeus da Segunda Guerra Mundial de Hitler,
comparado àquilo que os romanos faziam com a igreja primitiva, lançando os cristãos no Coliseu para serem devorados por leões, para serem crucificados, eram humilhados, aviltados, enfim. Não parece a mesma crueldade? Ainda com Hitler parece que seria uma coisa um pouco mais branda, entre aspas, porque muitas pessoas morreram de um gás, né, que de fato os sufocava e impedia delas respirarem, morreram sufocadas, asfixiadas. Não todas, obviamente, mas grande parte. Já os cristãos, eles não só morreram, mas tiveram os seus corpos dilacerados, destruídos, ou por leões, ou por pedradas, ou por facadas, porque teve cristão que foi degolado. João Batista, a prova disso. Tiago também foi decapitado. Me parece até o apóstolo Paulo. Então é para pensar, né? Nós não temos uma certeza nesse aspecto. Isso é até muito bom, porque assim não nos exaltamos. Quando Deus fala em sua palavra que costuma confundir a sabedoria dos sábios, fazendo exatamente valer a seguinte sentença de que a sua loucura é mais sábia que a dos homens, é exatamente para poupar o homem da sua própria arrogância e também para mostrar que nenhum adivinho, que nenhum vidente tem pacto com Deus. Porque senão ele diria na sua palavra: aquele que tem entendimento, ele vai ver os sinais e ele vai conseguir prever o dia e a hora. Mas aqui é dito que não. Mas lá em Apocalipse diz que o número 666 é o número de homem, quem tem inteligência vai saber. Aquilo lá é a marca da besta. É um outro sinal do advento de Cristo, depois também a posterior do fim do mundo. Tá? Até porque me parece que a marca da besta, ela vai ficar exatamente aí entre o arrebatamento e o fim do mundo. Então, é uma outra questão, outro departamento. Agora, o dia e a hora ninguém sabe do arrebatamento. E tampouco do fim do mundo também. Mas Apocalipse fala que será talvez um reino de 3 anos e meio do governo do anticristo. Então aí virá o fim, virá as testemunhas, o que? Mas nós temos a sapiência, para afirmarmos que isso será literalmente ou será simbolicamente? Nós não temos. Então não criemos problemas com isso. É aquilo que o apóstolo Paulo falou, para nós não entrarmos em questões que não adiantem nada, inclusive pode fazer com que nós desanimemos na fé. Tá? Nós temos que olhar para o alvo que é Cristo. E o alvo que é Cristo deixou aqui bem claro, evidenciado, que ninguém sabe, ponto final. Nenhum Nostradamus, nenhum aí vidente conhecido, nenhum Carlinhos aí vidente, nenhum, na minha época tinha a vidente famosa, na minha época eu falo aí na década de 90, que a gente costumava aí a escutar muito, o vidente Walter Mercado, a mamãe Joana, acho que é esse o nome, enfim, que previa tudo, previa mortes, previa maldições, previa isso, previa aquilo. Isso não existe no Evangelho, tá? Inclusive com relação a essas questões de previsões e de coisas assim, né? Parece que do outro mundo. Recentemente eu recebo a seguinte notícia de que uma conhecida próxima da família teria ido para o espiritismo, e lá no espiritismo os médiuns teriam revelado a ela que mais 2 pessoas, aqui já vem ocorrendo aí uma série de falecimentos na família, seriam arrancadas, tiradas da família, e que essas pessoas teriam um sinal, que seria a manifestação de uma doença, e que essa doença seria terminal, enfim. Aí eu fico pensando comigo mesmo,
Como é que pode uma pessoa que conhece o Evangelho ir atrás de uns pilantras desses? E pelo fato da sua mãe ter falecido, ela crê piamente que eles estão lá falando que ela está ali presente. Ou seja, que ela está vendo tudo que ela está fazendo. E que, inclusive, está mandando cartinha para ela, né, aquelas chamadas psicografias, e resolvendo tudo. A Bíblia nos é clara quando Jesus falou a parábola do rico e de Lázaro. Os que estão lá não podem vir para cá, e os que estão de lá não podem vir para lá. Quer dizer, nem entre os que estão no outro mundo pode vir para cá, para a terra, e nem nós podemos ir para lá, bem como nem aqueles que estão no Hades podem ir para o céu e vice-versa, porque não há purgatório também. É claro ali, só você ler São Lucas, tá? Capítulo 16, versículo 19, lê tudinho, você vai entender isto, muito claro ali. Então, meus caros, como as pessoas são enganadas. E eu até fazia uma reflexão quando me deparei com uma seguinte questão, um sujeito afirmando que os cristãos não leem a Bíblia, por isso que eles são facilmente enganados. Não, os cristãos de fato, eles leem a Bíblia e conseguem ter o entendimento do Espírito Santo. Quem não consegue ler a Bíblia ou que não lê ela, são aqueles que são simplesmente crentes. São que nem Satanás, crê em extremétrico, mas não obedece. Não obedece, às vezes, não porque não querem, porque não sabe. E erram por conta disso. Às vezes não é de má fé, outras vezes é por conta da desídia, da preguiça, sim. E por falta também da instrução dos próprios pastores de exigir, né, de cobrar exatamente a leitura das Sagradas Escrituras. Eu, graças a Deus, o meu pastor, que já é falecido também, já descansa no Senhor, o missionário Davi Miranda, apesar de ter alguns erros aqui e acolá, né, no entanto, ele sempre mandava nós lermos as Sagradas Escrituras. Ele não mandava nós ficar lá lendo o regulamento interno, pelo menos aí no fim da sua vida, eu nunca escutei isto. Ou catecismo, ou seguir religião, mandava nós lermos as Sagradas Escrituras, como o próprio Jesus disse, que por meio delas nós temos a vida eterna, e é por meio delas que nós não erramos. Então é necessário isto. Graças a Deus por isto, que eu fui criado e educado nesse aspecto. Tanto é verdade que já no primeiro ano de conversão eu li a Bíblia toda. Em 1 ano e meio tinha lido ela já quase 3 vezes. E por conta da leitura da Bíblia Sagrada, eu pude ter o despertamento dos dons na minha vida, do Espírito Santo. Enfim, é muito interessante, porque realmente o que nos santifica é a oração e a pregação. Ou a leitura da palavra, né? Então, com relação a essa conhecida, ela dizendo que havia uma maldição, né, por conta exatamente do passado, que talvez nos nossos ancestrais teriam feito mal a uma outra família, e essa família teria lançado essa maldição, e por isso que nunca a família se deu bem, que teve isso, teve aquilo. Aí eu fico pensando, à luz do Evangelho, ela está totalmente equivocada, está sendo enganada pelo maligno, atrás de charlatões, por mais que não sejam charlatões, que sejam pessoas até idôneas, né? No entanto, elas estão sendo usadas pelo inimigo. Tem o dom da revelação, porque Deus dá o dom. Deus dá o dom sem arrependimento. Agora, o dom pode ser usado para duas coisas, tanto para fazer a obra do Senhor, como para enganar. Nós vemos claramente aquela necromante, né? Aquela vidente, podemos até dizer, que Saul foi ao encontro dela, né? Que previu que Saul poderia tranquilamente ir à peleja, que iria vencer a guerra. E deu exatamente o contrário. E quem foi avisar para ele? Foi ali a imagem de Samuel, do profeta, que já estava morto. Ou seja, o próprio diabo se transfigurou numa figura de uma pessoa conhecida na terra para destruir Saul. E é o que ocorre no espiritismo,
é o que ocorre aí nas feitiçarias, que ocorre no candomblé, aquelas manifestações todas. Eu não sou contra, à luz do direito agora falando, essas práticas, porque de acordo com a Constituição nós estamos diante de um Estado laico, sem exatamente professar nenhuma religião, e abertos a todas, todos têm o direito de religião, ou de se manifestar religiosamente, né? Quero ser Xexonoe, ou espiritista, eu quero ser das religiões e cultura afrodescendente, eu vou e pronto, né? Não tem nada que me impeça disso, e isso é muito bom, é democrático, é interessante. Agora, à luz do Evangelho, e aqui não é incitar nenhuma ira, nenhuma violência, estimular nada nesse sentido, eu prego entendendo que isso seja errado. Que desde o Velho Testamento até no Novo é condenado os feiticeiros. O apóstolo Paulo chega a afirmar que os feiticeiros não entram no reino dos céus. E quem são os feiticeiros, senão aqueles que, de algum modo, falam com os mortos. A Bíblia fala que não há essa comunicação. Ou pode ser qualquer outro termo que você queira, assim, então, mencionar, macumbeiro, ou, enfim. Encaixa na feitiçaria isso também. Aqueles que fazem mal para outras pessoas sem ter motivos. São feiticeiros, por inveja, por ciúmes que fazem. Os feiticeiros, aqueles que procuram trabalhar com obras que não são de fato à luz do ensinamento do Evangelho. Ou seja, quando se faz rituais com animais, rituais com vela branca, vela preta, vermelha, enfim, tudo aquilo que aqueles que frequentam esses ambientes sabem como é que é feito. E a Bíblia nos diz que isso tudo aí é sacrifício de tolo, porque o sacrifício que nós devemos fazer, aqueles que têm Cristo na vida, é nos apresentar diante de Deus em oração e santidade. Porque o sacrifício para nos salvar já foi feito. Não precisa mais de animais, não precisa mais de nenhuma ritualista, por intermédio de Jesus Cristo. Muito bem. Só para encerrar a questão aí dessa pessoa que chega a falar dessa forma. Um segundo ponto. Essa pessoa ela está realmente um pouco fragilizada emocionalmente. E aí a tendência, já que ela não tem uma firmeza no Evangelho, é aí atrás exatamente de algumas respostas por ter perdido o seu ente querido, por ter acontecido alguns fenômenos tão desastrosos na sua vida e tal. E foi exatamente por essa, porque é mais aconchegante, não cobra santidade, não cobra mais comunhão com Deus, né? Simplesmente você vai lá, né, recebe aquelas, digamos assim, mensagens e dá uma contribuição e pronto, fechou, não tem compromisso, né? Infelizmente, até algumas igrejas evangélicas estão fazendo dessa forma, quando você vai para um templo e vê lá os sujeitos só dando revelações, né? Não quer dizer que a revelação seja do inferno ou do maligno, mas quando ela tem o intuito simplesmente de fazer com que a pessoa dê dinheiro e sustente o pastor e não tem um fito de salvação, realmente ela vira igual aí a feitiçaria, macumbaria e o espiritismo, enfim, tantas outras práticas até por mim desconhecidas e que para Deus não é desconhecidas. Nós vamos analisar de cabo a rabo a Bíblia, nós vamos ver Deus sendo taxativo contra a feitiçaria, tá? Então, ela está fragilizada. E um terceiro ponto ainda é que a pessoa acabou se decepcionando com o Evangelho, decepcionando com a palavra de Deus por alguns escândalos. A tendência então é ela ir atrás daquilo que fala de amor. Mas a Bíblia fala que há diferença de amor para amor de Deus, né? Porque o amor verdadeiro, à luz do Evangelho, não folga com a justiça, mas com a verdade. E essa é a verdade que nós estamos pregando.
e ele não busca seus próprios interesses, e quando for fazer caridade, a sua mão esquerda, a sua mão direita, ambas não sabem o que você está dando, ou melhor dizendo, a esquerda não sabe o que dá à direita, ou seja, é feito oculto, não é para se gabar. E quando Deus fala conosco, também pouco para se gabar. E para encerrar, um quarto ponto para você analisar, né? É uma obviedade, é só ser racional, né? Todo mundo já está sentenciado, já há um veredicto, todo mundo vai morrer fisicamente. Tem aqueles que vão morrer espiritualmente, já estão mortos espiritualmente, e vai confirmar essa morte com a morte física, porque não aceitaram a Cristo Jesus, porque estão mortos nos seus pecados, né? E nós temos que sepultar o velho homem, morrendo simbolicamente para o mundo, para o pecado, para a carne, e vivendo para Deus. Isso no simbolismo de aceitar a Cristo, de ser sepultado no batismo, reviver no surgimento do batismo, sendo nova criatura, né? E essa morte espiritual é exatamente a segunda morte lançada, que configura o lançamento no lago de fogo. Então, aí exatamente a segunda morte. Então a pessoa não tem a clara evidência do Evangelho, aí começa a fomentar para começa a falar para minha mãe, para falar para outras pessoas que são fracas, que não entendem, infelizmente. Aí você vai dizer, olha, não é assim, não, você é herege, você é ateu, você é isso, você é aquilo. Aí culpam a gente por não estar dentro do sistema religioso. Olha, você não está dentro do sistema religioso, Deus não está contigo, o que tu fala é de um herege. É um herege, assim como Cristo era um herege, né? Então, meus caros, deixamos isso tudo. Se é que nós nascemos de novo, deixamos essas previsões, tá? Deixamos isso, porque Deus é previsível. Ele já foi bem previsível ao dizer, ó, há sinais da minha vinda. Ele já foi bem previsível a dizer, olha, o homem está destinado a morrer, depois da morte vem um juízo. Quer dizer, nós vamos morrer e não há uma segunda chance, não há purgatório, vem um juízo e pronto. Ou vamos para o Hades, ou vamos para o seio de Abraão, antes, eu diria, de haver arrebatamento e de nós irmos morar exatamente com o Senhor, ou estar com o Senhor pelo menos naqueles 1000 anos, enfim, e sermos lançados no fogo do inferno. Então, fique claro isso. Porque senão você vai atrás de um monte de salafrário que existe, e depois, né, o culpado é Cristo, o culpado é Deus. Ele não é culpado, ele está te orientando, dizendo, olha, não se equivoqueis, não acreditais se eu estou aqui ou acolá, que eles andam dizendo, não acreditais, né, se está aparecendo isso, está aparecendo aquilo. Duvidai, examinai, se o Espírito é de Deus ou não é. Eu não preciso ver os meus entes queridos que já partiram no Senhor para mim ter certeza de vida eterna, para mim ter certeza de que Deus existe, ou para me acalentar. É claro que a gente entende, à luz da palavra de Deus, que tem os domésticos na fé, tem aqueles que são fracos, que caem aí nas astúcias ciladas do inimigo. Nós temos que orar por essas pessoas. Agora, fato é que o Evangelho é assim, meus caros, e nós não devemos temer a nada, só a Deus. O próprio Jesus disse, não temeis ao homem que tem poder para matar, mas sim a Deus que não só de matar, mas lançar no fogo do inferno. Tá? Pensamos nesse sentido aí. Porém, daquele dia e hora ninguém sabe. Grave isso na sua mente. Não há previsão para isto. E as outras coisas que sucedem na nossa vida, não precisa revelar nada. Já está muito claro. Está muito claro que nós nascemos, crescemos e morreremos. Ah, mas Deus vai nos revelar a data que vamos morrer, o prazo de validade. Não revela, pode dar sinais para nós mudarmos. Porque quando vem a profecia do Senhor, quando veio a profecia do Senhor dizendo para Ezequias, o rei, olha, morrerás. Ele pega e chora, e Deus então muda a sentença dele, então vais ter
profeta assim disse, mandando o Senhor, mais 15 anos de acréscimo de vida. Então veja que existe a previsibilidade quando há o pecado. Quando a gente peca, o salário do pecado é a morte. Nós estamos sujeitos a qualquer hora a morrer mesmo. Agora, quando há o arrependimento, saltamos da morte para a vida. E aí temos bênçãos nessa vida e temos no futuro a vida eterna. Então as coisas não são como nós pensamos. É como Deus faz. Tá? Então é muito interessante nós meditarmos nisso também, porque se nós não formos vigilantes nesse aspecto também, nós vamos ser enganados. Olha, porque agora Jesus vai vir, então Jesus vai vir, eu vou ter que deixar de trabalhar, eu tenho que deixar de estudar, de cuidar da minha vida, de pensar no casamento, de pensar em coisas boas, que Deus quer que nós tenhamos isso, tenhamos um bom casamento, quer que nós duramos no mínimo pelo menos 70 anos, né? Que a Bíblia fala, chegando a 70 anos, cansado e enfado, e aqueles pela sua robustez que chegam aos 80 anos. Então, é promessa do Senhor, inclusive, aquele que honra o pai e a mãe, que são pai e mãe, tem promessa de ter os seus dias prolongados na face da terra e também de ter bênçãos nessa vida. Então, é claro, meus caros, isso é muito claro. 1, 2, 3, 4 anos, como é que morre um idoso com 100 e poucos anos? Como é que pode ser isso? Ora, aí existe uma série de outras explicações, que realmente pode ser um problema de ordem consanguíneo, natural. Por isso é necessário a prevenção, fazer exames, bateria de exames, para ver se há exatamente a possibilidade de se ter uma família, ter filhos, ter prole. Os sangues não batem, você vai casar, vai fazer um filho, obviamente que o filho vai vir com alguma patologia, ou vai vir mesmo e daqui a 1, 2, 3 anos vai morrer. Mas está tudo perfeito, deu isto. Olha, tem coisas que, à luz do Evangelho, são mistérios. Mas é interessante que às vezes a pessoa fica, olha, porque vai acontecer isso, vai fazer isso, mas ela não prevê isto, não é verdade? Isso também já não é um agir de Deus para confundir a sabedoria dos homens? Quando os homens querem explicar tudo, acontece uma outra coisa que já desestrutura todo o pensamento outrora feito. É só para pensar. Eu não vou entrar mais nesses méritos aí, porque senão nós vamos nos alongar muito. Então, fique claro, dia e hora ninguém sabe, a previsibilidade das coisas pertence a Deus, Deus sabe o futuro, Deus sabe amanhã, Ele dá sinais, obviamente. Se a pessoa está com algum problema no seu corpo, é bom ele procurar um médico para fazer uma bateria de exames e ver o que pode ser melhorado, o que está acontecendo. Porque aquilo que é para o homem fazer, o homem tem que fazer, ou a mulher. Agora, o que é de Deus e pronto. Tá? Teria outras coisas aqui, só para falar nesse primeiro versículo. Olha o tamanho do conteúdo, as coisas que nós falamos aqui só nesse primeiro versículo. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Olha que interessante. O primeiro ponto é que ninguém sabe o dia e a hora. O segundo é que será parecido, semelhante aos dias de Noé. Quem foi Noé? Segundo a história, Noé, ele foi um homem chamado por Deus. Seu nome Noé, que em hebraico é Noach, quer dizer descanso, alívio, conforto. Esse homem recebeu ordens de Deus para a construção de uma arca, para salvar a criação do dilúvio. De acordo com o livro de Gênesis, Noé foi então chamado por Deus, escolhido, designado para essa tarefa tão árdua, difícil e, por parte dos habitantes da terra, realmente uma insanidade, porque foi isso que eles pensaram quando Noé falou que o mundo se desfaria com águas.
num lugar onde não chovia. Noé, que era filho de Lameque, que era filho de Matusalém, aquele homem que durou mais de 960 anos, 967, que vem a ser filho de Enoque. Veja que Noé, ele era bisneto de Enoque. Enoque subiu aos céus, foi arrebatado, que era filho de Jared, filho de... Aí vai seguindo aí a ordem, digamos, da genealogia, né? Depois filho de Malá, Léo, e vai seguindo, né? E vai chegar exatamente em Adão. Seus 3 filhos foram Sem, Cã, ou Cã, e Jafé. Ele nasceu provavelmente em Usher, em 2948 a.C., quase 3.000 anos antes de Cristo, ou seja, ele estaria, se fosse vivo, ou já faz pelo menos quase 5.000 anos que esse episódio ocorreu, e faleceu em 1998 a.C. A mulher de Noé, segundo a tradição judaica, e que não está na Bíblia exatamente, é chamada de Nomé, ou Naamã, cheia de beleza, uma mulher cananita, quem identifique com provavelmente ou proveniente da descendência de Caim. Então essa aí é mais ou menos a história familiar de Noé. E até tem algumas evidências relatadas no livro que é chamado de Apócrifo, de Enoque, que fala um pouco acerca disto, né? Noé, então, ele teria vivido 950 anos. E, segundo alguns historiadores, pregou cerca de quase 100 anos, ou um pouco mais de 100 anos, essa mensagem que o mundo seria desfeito com o dilúvio. E o povo não acreditava. O povo vivia normalmente. O povo comia, bebia, casava e dava esse casamento, ou seja, adulterava, dava no segundo casamento, eram beberrões, dado muito aos vinhos, e ficando bêbados, eram glutões, enfim, até que chegou o grande dia, em que Noé, então, recebendo o aviso de Deus, entrou na arca, e não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem, disse Jesus. Veja só, meus caros, que o fato aqui que Cristo nos relata é que do jeito que está acontecendo tudo, né, nesse mundo, vai ser como foi nos dias de Noé. Por exemplo, você vai trabalhar, você tem um dia normal, vai ser um dia normal que vai acontecer esse episódio. Pode ser um dia de trabalho, pode ser um dia de trabalho, em que você acorda cedo, vai trabalhar, né? Almoça ao meio-dia, busca as crianças na escola, faz outras tarefas domésticas, passe a tarde trabalhando, esteja na igreja ou na casa de alguém e aconteça. Pode acontecer no momento em que você esteja falando mal de outrem, que você esteja adulterando, que você esteja fazendo coisas erradas. Pode ocorrer, porque será um dia comum, não acontecerá algum fato assim tão extraordinário, né? Então é para nós tomarmos cuidado, sermos vigilantes, que nem os 300 homens de Gideão, que naquela seletiva passaram pelo fato deles estarem pegando um pouco de água, colocando na boca e vigiando, né, sendo vigilantes, enquanto que outros, né, acabaram já indo com toda a sede ao pote, digamos assim, até as águas. Então, nós temos que ter exatamente esse pensamento, porque senão vai ficar complicado para nós vencermos tudo e alcançarmos a bênção, que é a salvação das nossas almas.
Então não pense que a vinda de Jesus vai acontecer algo extraordinário, os sinais, o céu está vermelho, então vai vir. Pode vir, mas pode não vir. Interessante é que uma época, quando eu estudava já na segunda fase, ou segundo ano do ensino médio, eu não tinha estudado, ou se eu tinha estudado não me recordava mais, aquela vermilhão que acontecia, vermilhão, né? O vermilhão que ocorria no sol, geralmente no fim da tarde, né? Que é chamado de arrebol, né? Se eu não me equivoco, ou pode ter outro nome. Acontece às vezes também no início da manhã, ou do dia, melhor dizendo, e é no final da tarde. Então, aquilo para mim era um sinal da vinda de Cristo, porque a Bíblia fala, o sol vai ficar vermelho. Aquilo ali não é nada. Aquilo ali é um fenômeno natural que ocorre, né? Que é o sol se escondendo atrás das montanhas, né? Segundo os cientistas, dando a volta na Terra, né? E passando por um outro estágio, enquanto aqui vem a noite num outro lugar, né? Lá no Oriente Médio, lá na Ásia, né? Em outros continentes, o Sol está surgindo, né? É uma fase que ele está passando. Então, há exatamente aí esse fenômeno. Se a gente não estudar as questões do clima, né? Climáticas, a gente vai pensar, não, né? Por ignorância é a vinda de Cristo. Não é bem assim, por isso que é necessário examinar tudo e reter o bem, guardar o bem. Por quê? Pelo fato de que venha acontecer coisas assim corriqueiras, costumeiras, que a gente, por falta de conhecimento, vai achar que a vinda de Jesus não é, e vão sermos enganados. Por conta exatamente de estarmos compulsivos, né, por essa vinda de Jesus. Eu já falei que existe um termo, talvez eu já não encontre mais aonde que eu achei, eu falei que era o nome do advento é parúzia, né? Seria um parusofílico, talvez o termo, daquele que é viciado na vida de Jesus. E existe pessoas dessa forma. Aí creio que qualquer coisa estão de uma maneira tão fechada, alienada, foi feita uma lavagem cerebral tanto na cabeça do sujeito, e ele acaba achando que qualquer eventozinho é a vinda de Jesus, é isso, é aquilo. Não é. Então será num dia normal, tranquilo e tal. Necessário nós estarmos preparados, em santidade, pensando nas coisas de Deus. Se erramos, pedindo perdão, tá? E não deixando a culpa tomar conta também das nossas vidas, que venham impedir exatamente a bênção de Deus. É para nós sermos humildes, pedirmos perdão do nosso pecado, que nós somos pecadores assim arrependidos. Isso também é, obviamente, algo que é muito interessante, que serve como vigilância, a humildade e exatamente reconhecer o pecado, né? Porque quando a gente não reconhece o pecado, a gente se torna soberbo, e a soberba nos leva à ruína, nos leva exatamente à morte, né? Então, pensamos nesse sentido. A Bíblia, em outras passagens, vai dizer que é para nós vigiar, aliás, olhar, vigiar e orar. Veja bem, vigiar, olhar e orar. Aqui nessa passagem vai dizer que é só vigiar, né? Aí Jesus diz no versículo 40, então, estando dois no campo, será levado um, deixado o outro. Isso é o que vai ocorrer exatamente. Estando duas moendo no moinho, será levado uma e deixado outra, né? Dá a entender que é a metade, ou que alguns vão subir, outros não vão subir. Até tem uma letra de um hino, né, que diz é só 50% que vai morar no céu, até com o embasamento da parábola das 10 virgens, que mais tarde nós vamos meditar. Mas isso não quer dizer necessariamente. O que Jesus nos disse é que muitos vão escolher a porta larga e o caminho largo, e poucos o caminho apertado e a porta apertada, né? Que muitos são chamados e poucos escolhidos. Ele não chega a nos dizer que é metade, um pouco mais da metade. Então aqui é mais simbólico, não é literal, né?
é uma hipótese, digamos, tem duas pessoas, uma pode subir, a outra pode não subir, ou até mesmo as duas não podem subir, ou as duas subir, tudo pode acontecer. É só um simbolismo que vai existir exatamente aqueles que vão subir e aqueles que não vão, tá? Aí o 42, vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. É óbvio que nós temos que vigiar. Aí o 43 nos alerta ainda mais, dizendo, mas considerai isso, se o pai de família soubesse que a vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não daria minar a sua casa, não deixaria roubar a sua casa. A questão da vigília, né, é um procedimento exatamente de como se contava as horas no formato judaico, né, que existia a primeira vigília, que correspondia das 6 horas até as 9 horas, a segunda vigília, que correspondia das 9 até a meia-noite, a terceira da 1 até as 3 da madrugada e das 3 até as 6. Vigília exatamente era o pôr do sol, o entardecer, o anoitar-se. Contava já como vigília, a primeira, depois a segunda, né? Então, aqui quando diz aqui a vigília da noite, exatamente o período aí da noite, né? Pode ser até na primeira ou na segunda, enfim, não se sabe. Agora, se sabe pelo menos que o ladrão pode vir, né? É isso que nós temos que pensar. Nós não sabemos o dia e a hora de Cristo, quando ele vai vir, mas sabemos ou cremos que ele virá, né? Isso é um fato. E São Pedro chega a falar que muitos, por conta de não acontecer conforme planejado, né, pelos adivinhadores, numerólogos e tal, muitos iriam duvidar, ou já estavam duvidando já desde a igreja primitiva, do início dela, né, dizendo, isso foi dito para nossos ancestrais, já morreram e ainda não aconteceu nada. Isso tem a ver. Que acontece hoje em dia. Isso aí já falado, não vai acontecer? Não vai acontecer. Agora o dia nós não sabemos, tá? E nem a hora. Então fica muito claro isso. A mesma coisa, nós não sabemos o dia e a hora que o ladrão pode vir. Agora sabemos que ele pode vir. Então vamos nos prevenir. Se você deixar a sua casa aberta, sem muros, sem cercas, se você realmente relaxar, você está mais vulnerável. Agora, se você cuidar da sua casa, murar, colocar grades nas janelas, nas portas, trincos, enfim, travas, fazer tudo que manda, digamos assim, o script da segurança, você está mais seguro, você está prevenido, né? Então, é necessário pensar nesse sentido com relação ao mundo espiritual e a Cristo. Se você está cuidando da sua vida, se você está se santificando, vivendo mais em santidade, orando, lendo a palavra, que essas são as duas modalidades de santidade mais coesas, mais, melhor dizendo, corretas, eu diria, e que de fato faz com que nós crescemos mais na fé e tenhamos mais comunhão com o próprio Deus. Aí não tem o que se preocupar, vem Jesus, pronto, subimos, né? Por isso estai-vos apercebidos também, porque o Filho do Homem adivinha a hora em que não penseis. É verdade. Então veja, a revelação aí clara, virá a hora que não pensamos. Eu pensei que ele vem hoje, pode vir, como também não pode vir. E aí tem uma outra questão também, que eu já até falei na última edição, é que realmente Jesus não virá para nós, pelo menos aqui em vida. Vai vir quando nós falecermos, né? Quando esse corpo tombar e descer a sepultura fria, né? E a 7 palmos da terra, comumente é. Então, de fato, nós vamos ter um encontro com Deus. Não é pela vida por meio do arrebatamento, como foi Enoque e Elias, mas sim pela morte, como foi a grande maioria, ou né, bastante número, praticamente quase todos dos apóstolos, profetas, etc. Tá? Então, pensamos nesse sentido também. Porque Jesus não vai vir agora que eu vou me esbaldar no pecado, fazer isso, fazer aquilo. Não é bem assim, né?
E o pecado é exatamente errar o alvo. Errar o alvo do quê? De não amar. Não amar a Deus sobre todas as coisas, é o próximo a ti mesmo. Quem erra o alvo de amar a Deus, vai para a idolatria, vai para o egocentrismo, né? Vai para o ceticismo, as vãs filosofias. Quem erra o alvo de não amar o seu próximo, cada vez mais vira um narcisista, cada vez mais faz mal ao seu próximo, fala mal, calunia, injuria, inventa coisas, faz que é uma pessoa do bem, mas para dar o golpe, para passar exatamente a perna, puxar o tapete. Existem várias outras pessoas. Recentemente, para encerrar, soube uma notícia que um sujeito teria se convertido a uma determinada denominação. Eu já digo convertido a determinada denominação, porque a Cristo é necessário nós termos mais cuidado e analisar se de fato, e dá para averiguar exatamente quando você examina os frutos dessa pessoa, se há de fato frutos dignos de arrependimento, como o João Batista falou, e isso confirma exatamente a crença, né, do crer e ser batizado para ser salvo. E diz que agora então ele é cristão nessa dominação. Eu não estou contra o templo, não sou contra a denominação. Existem pessoas dentro de denominações cristãs que são uma bênção, que são de Deus, mas existem também pessoas que não são, que estão lá simplesmente por lutar por interesses espúrios, interesses que não são do evangelho do reino, ou para lucrar, ou para passar a rasteira nos irmãos, ou para saber coisas que não sabem e que estão ocultas para depois então de alguma maneira ter algum benefício ou se vingar, e até mesmo por conta, até acho que essa seria aí a grande razão ou até motivo desse sujeito querer se vingar de alguma maneira por alguém conhecido dele ter sido prejudicado pela dominação, enfim. Isso não denota, o que eu quero aqui diferenciar é o seguinte, não denota a conversão a Cristo. Por quê? O sujeito continua fazendo uma série de coisas, né? Inclusive fazendo mal aos seus familiares, fazendo mal ao seu próximo, e as pessoas acabam se enganando pelo fato do sujeito dizer, agora me converti. É a mesma coisa que Constantino, agora converteu, agora a igreja primitiva não vai ser mais perseguida, a igreja primitiva não vai estar mais como marginalizada, vai ter um CNPJ, vai ter exatamente aí, então, os seus direitos garantidos e tal. Mas o que deu com isso? Uma série de heresias foram implantadas por Constantino. E por isso que a igreja caminhou aí capenga por muitos anos, né? E os verdadeiros cristãos que não aceitaram isso foram perseguidos e mortos, ficaram apáticos, continuaram sendo marginalizados, tá? Visto com desdém, com desprezo. E é o que acontece hoje em dia. Você vai pregar a verdade, você realmente vai procurar cumprir a missão de Deus, né? A incumbência que ele lhe deu de pregar o genuíno evangelho. Você é taxado de herege, endemoniado, você é taxado de salgadão demais, você é taxado disso e mais aquilo, né? Porque o povo não quer ouvir a verdade, quer ouvir palavras brandas, Deus está contigo, que Deus está isso, que Deus faz aquilo, que isso, aquilo outro, tudo balela, tudo mentira. O povo quer isso, e por isso que muitos conseguem construir castelos e viver uma vida realmente esplêndida de riquezas em nome de alguns versículos bíblicos e até de Deus, enganando o povo. Um desses é esse, ou pelo menos o principal, digamos assim, argumento, que seria o exatamente arrebatamento, ou a vinda de Cristo, né? Não se explica como é de fato o arrebatamento, a vinda de Cristo. Quando se explica, se faz uma miscelânea, uma mistureba que não se entende nada, né? Não procura exatamente educar os membros a ter mais exatamente independência de pastor e estar mais compromissados com o Evangelho, compenetrados com exatamente a vontade de Deus, e aí acaba fazendo lavagem de cerebral e se enriquecendo absurdamente, e com apoio de Estado, e com apoio de políticos. Recentemente eu questionava exatamente esses casos que estão surgindo aí, com sujeitos dizendo, olha, agora os pastores aí, eles mesmo fazendo as picaretagens que eles fazem, vão continuar fazendo, porque eles têm representantes no Congresso e vão defender os seus interesses, as ideologias, ideias, e aí estão puxando cada vez brasa para a sardinha, porque soube aí que recentemente um pastor muito conhecido,
Está sendo julgado no TSE, no Tribunal Superior Eleitoral, por ter feito de alguma forma a campanha antecipada para um deputado e tal. É o que mais ocorre. Os deputados chegam lá, oferecem uma grana, oferecem alguma coisa, o sujeito vai lá e acerta. Então, realmente está dificultoso o evangelho, né, verdadeiro, divino. Hoje em dia, agora virou uma moda você dizer que é cristão, você dizer que segue a Bíblia, você dizer que lê a Bíblia e tal. Isso é tudo balela, isso não garante absolutamente nada. A salvação, benção, não quer dizer absolutamente nada. Isso só quer demonstrar uma coisa: hipocrisia, farisaísmo, seguidores da doutrina dos nicolaítas e dos fariseus, dos hipócritas, dos nicolaítas que dizem que são judeus e não são. É esses aí. Tá? Então tomemos muito cuidado, porque o anticristo ele virá para ser como um Deus, se assentando no trono de Deus. Isso pode ser simbólico, representando exatamente aqueles que estão no poder das religiões, no comando, no controle de cada denominação, né, que passa a ter uma aparência de piedade, de santidade, coisa de Deus, e não são. É claro que nós não podemos generalizar, achar que todos são de fato falsos profetas e tal, mas que existe aí um grande grupo, infelizmente existe. Então tomemos cuidado. Tomemos cuidado com muitas conversões aí de pseudos cristãos, né? Ah, não, agora eu me converti, eu era o cantor, é famoso, converti. Será que se converteu mesmo ou está aproveitando a onda, o boom do momento das conversões para o evangelho? Para o mercado gospel, para o mercado das igrejas ditas cristãs que não são? É para pensar. Recentemente na cidade teve aí um famosérrimo, o jogador César Prates, palestrando, falando e tal. Eu fico perguntando, será que de fato ele se converteu? Ou está ali entrando nesse segmento porque não deu mais para nada, porque não tem mais como viver de uma outra forma, aquilo é lucrativo, não só lucrativo, mas também fácil, né? Quer dizer, chamando o último ao agradável, se ajunta o útil ao agradável, porque não requer muita sabedoria, não requer muito dispêndio, muitos gastos, e ainda traz uma boa rentabilidade, nós vamos analisar, né? Então pensamos nesse sentido, meus caros. Eu teria tantas outras coisas para falar, que muitas coisas ocorrendo aí. Eu estou gravando agora já no finalzinho de junho, né? Eu vou deixar para as outras pregações para falar, tem uma pausa aí. Mas em síntese é isso. Então a lição dessa mensagem é o seguinte: o dia e a hora nós não sabemos, será como os dias de Noé. Tudo normal, tudo tranquilo, acontecendo assim, do jeito que está acontecendo, nós estamos vendo aí, e parece que não há punição, que Deus não está olhando, esses casamentos aí homoafetivos. Estou falando do ponto de vista teológico, eu não estou sendo contra do ponto de vista social, jurídico, fique bem claro isto, porque o evangelho é livre-arbítrio, as pessoas podem decidir o que elas querem fazer, no entanto vão ter que arcar com as devidas consequências. Vai continuar aí ocorrendo os adultérios, vai continuar aí ocorrendo tantas coisas, práticas pecaminosas, como se fosse normal, não tivesse aí nenhuma represália ou consequência grande, né? Mas uma hora chega, tudo que o homem semear, ele vai colher. Então isso é uma outra evidência, um outro fato, um outro ponto aqui a salientar. O terceiro ponto é que nem todos serão salvos. Vai ter, infelizmente, alguém que vai ficar. É claro, não podemos exatamente dizer se é metade, um pouco mais da metade, um pouco menos da metade. O fato é que Cristo nos revela que vai ter gente que vai ficar. Um quarto ponto: necessário vigilância, necessário cuidado, necessário exatamente santidade, sem a qual não veremos a Deus. Porque Ele é santo, devemos ser santos. E a santidade se faz por meio da pregação e da oração. Quando você ora, você fala com Deus. Quando você prega, você lê a Bíblia, melhor dizendo, né? Medita na lei do Senhor de dia e de noite, você acaba fazendo o quê? Recebendo a palavra de Deus, ouvindo a voz do Senhor. Então, por fim, ainda um quinto ponto que nós devemos
não acreditar nos nossos pensamentos, porque o pensamento de Deus difere dos nossos, e as coisas que vão ocorrer não é da forma que nós pensamos. Ok? Que Deus os abençoe, falo mais ao vosso coração. Até mais. Paz.